Entendi. Meu nome é Adam, eu tenho 24 anos e meus pronomes são ele e dele. Eu acho que foi um pouco confuso por falta de referências específicas que fizessem um link entre o que pode ser a identidade de gênero em conjunto com a sexualidade, sabe? Acho que a gente se constrói assim de forma geral, né? A gente mapeia o que tá ao nosso redor, vê o que é semelhante e o que não é. E sempre foi muito difícil conseguir fazer esse link entre identidades transmasculinas e que não são identidades héteros. Então eu costumo brincar que eu me assumi várias vezes, assim, porque eu passei por vários processos até entender de fato que eu me identificava enquanto uma pessoa transmasculina e era isso realmente. Nunca foi desconfortável a título do tipo não aceitação, mas sim confuso por falta de referências mesmo. Então foram vários steps assim até entender onde que a identidade se encaixava, a identidade de gênero se encaixava, onde que era uma questão mais de sexualidade e reconhecer que essas duas coisas elas podem coexistir de fato. Foi assim, tipo, sempre tentei buscar muitas referências e parecia que eu encontrava referências fragmentadas até o momento em que eu consegui construir esse conjunto, assim. Entender que tu pode coexistir as duas ideias enquanto pessoa trans, enquanto uma pessoa não hétero e todas as possibilidades. Eu sempre fui afetado de uma forma muito positiva dentro do meu núcleo familiar e do meu núcleo de amigos, porque eu tive essa criação dentro de um ambiente muito acolhedor, sabe? Até enquanto criança, eu não fui criado para ser um menino ou ser uma menina, eu fui criado para ser uma criança. Então isso sempre foi muito orgânico para mim, sabe? Poder expressar como as coisas são e encontrar um espaço de afeto. Então eu senti um reflexo muito positivo dentro do meu núcleo, porque aquela coisa de tu conseguir mostrar mais verdadeiramente quem tu é e porque as coisas são como elas são pra ti, o que elas significam. Então, dentre esse espaço específico, assim, de pessoas que faziam parte da minha vida, sempre foi tudo muito gostoso e muito fluido. Mas com o espaço externo, a gente percebe, eu acho que vários reflexos negativos, né, pela estruturação da sociedade hoje como ela é. Mas, de forma geral, eu acho que o que mais me pegou foi essa mudança do que é essa leitura sobre ser homem, sabe? Então, de repente, ocupar esse espaço de tanto poder, assim, dadas as construções que a gente vive hoje, foi e é até hoje um reflexo muito difícil pra mim. Eu transicionei socialmente já fazem 8 anos e eu acho que eu ainda não entendo muito bem essa leitura que as pessoas têm sobre a minha própria identidade em conjunto com a minha autoafirmação, sabe? Então, foi um reflexo de muito acolhimento pessoal, mas externo foi um pouco difícil. Mas por esperarem algo que, tipo, não era algo que eu queria suprir, sabe? Eu acho que a pessoa mais importante de forma geral, assim, na vida sempre foi a minha mãe, porque ao mesmo tempo que eu brinco que eu me assumi algumas vezes, eu me assumi algumas vezes pra ela, porque parece que eu contei cada etapa de todas as descobertas pra ela, sabe? E ela sempre foi uma pessoa que esteve muito ali a título de apoiar e de saber reconhecer, assim, que talvez eu não entenda isso que tu tá passando, mas eu tô aqui pra ser o alicerce que tu precisar e tudo que tu precisa talvez seja me ensinar um pouquinho, mas eu tô disposta a aprender junto contigo. Então foi meio que uma construção coletiva, assim, sabe? Eu fui me construindo e ela foi acompanhando todo esse processo junto comigo e sempre esteve ali com todos os braços abertos. Talvez o maior desafio em conjunto com essa questão de leitura social que eu tinha trago é justamente de entender como que essa minha autoidentificação ela vai coexistir com o que já é pré-determinado, sabe? Porque querendo ou não, depois de um tempo de transição de gênero, assim, no meu caso, por exemplo, eu consigo ocupar um espaço hoje em que existe uma leitura social por parte do outro muito diferente do que é a minha própria leitura, sabe? E ocupar esse espaço do que é ser um homem branco, não hétero, nessa estruturação social que a gente vive, foi uma coisa meio delicada e meio difícil, assim, por conta dessas caixas que já existem, sabe? Então eu não falo nem de fatores agressivos, assim, apesar da gente entender que isso acontece muito de outros para comigo, mas justamente de entender os estereótipos e as caixas que existem ainda dentro das subcategorias, dentro das minorias, sabe? Então a caixa que existe dentro do grupo de pessoas trans, a caixa que existe dentro do grupo de homens gays, por exemplo, ela sempre foi muito agressiva pra mim. Então, lidar com entender a construção da minha identidade e que mesmo sendo parte de um grupo minoritário, existiriam coisas ali que eu não concordaria e paradigmas que deveriam ser quebrados, sabe? Mas que isso devia acontecer sobretudo dentro de mim, para que eu não precisasse tentar a todo custo me adequar àqueles modelos pré-concebidos. Então, eu realmente não vou falar de nenhum crime de ódio aqui, por exemplo, mas de como foi e é complicado para mim justamente manter a minha própria construção sem ter esse reflexo externo de como é visto um homem branco na sociedade que a gente vive hoje, sabe? Porque é um espaço de muito poder e é um poder que não foi algo que eu busquei,
mas que nos é dado, e eu preciso achar uma forma de refletir isso a título de reparação mesmo, sabe? Tanto sobre quem eu sou, como todos que estão na minha volta. Eu acho que o maior impacto é sempre sobre a sensação de pertencimento, sabe? Porque eu tive muitos momentos, assim, na minha vida de ter muitos amigos, mas às vezes não ter amigos que eram necessariamente meus, e teve um momento que pós-transição, parece que virou a chave e eu comecei a construir os meus próprios núcleos, sabe? E quando eu parei pra refletir que esse núcleo, ele era composto majoritariamente por pessoas trans, que eu tava envolto de pessoas trans, e ali a gente podia trocar e podia sentir que pertencia, isso fez muita diferença. Então, sentir que tu pertence, todo mundo quer sentir que pertence, sabe? E conseguir construir isso de uma forma saudável, dado todos os recortes minoritários que a gente tem, é algo muito, muito, muito bacana e difícil de ser feito também. Eu acho que é isso, o maior impacto é a sensação de pertencimento, saber que tu tá ali num espaço que vocês compartilham e o que vocês não compartilham de viver parecido, vocês podem entender, sabe? O meu momento sem medo de ser pode ter acontecido várias vezes, mas esse foi muito bacana, porque quando eu tava entrando na Atlas e na minha entrevista de contratação com o time em si, eles perguntaram se existia alguma pessoa assim que eu me inspirei para construir a minha história ou qualquer coisa do gênero. E eu lembro que a minha resposta ela foi muito direcionada assim, de que não existe nenhuma peça-chave, nenhuma pessoa-chave que seja a inspiração de quem eu sou, porque a gente não tem esse tipo de reflexo quando a gente é uma pessoa trans no lugar que a gente vive hoje, sabe? Então, se eu basear a minha caminhada muito em querer ser como tal pessoa, eu vou acabar esquecendo de construir meu próprio eu no caminho. Então essa pessoa-chave, assim, em que eu me inspirei, sempre foi a pessoa que eu gostaria de ser, independente dos modelos que estavam na minha volta. E poder trazer isso de forma tão aberta e falar, tipo, mesmo que a gente tenha focos de inspiração, a gente nunca pode esquecer que, de fato, nossa trajetória é nossa e a minha pessoa inspiradora sou eu mesmo, porque eu consegui estar aqui e construir a minha própria identidade, mesmo com tudo que está ao redor, e ser acolhido da forma que eu fui, foi muito bacana, e ver isso refletir até hoje, inclusive nesse espaço que a gente tá, é muito bonito, sabe? Então acho que o nosso maior momento de ser sempre vai ser esse, tipo, refletir nós mesmos, o que a gente gostaria e não ter medo de colocar isso pra fora e fazer acontecer, sabe?